Olá, meus amigos. Eu estou trazendo para vocês um vídeo da aula de Lilium Tigrinum, que faz parte do curso Homeopatia e Saúde do Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina, que gentilmente autorizou que eu tirasse do site para divulgar para vocês como uma demonstração da necessidade da gente explorar melhor os efeitos patogenésicos, os casos clínicos. Nós vamos ver agora o vídeo dos casos clínicos usados como ilustração da matéria médica. Olá, meus amigos. Estudaremos agora 2 casos clínicos de Lilium tigrinum, de uma forma mais objetiva, naturalmente. O primeiro caso é de uma paciente de 51 anos de idade que estava em tratamento de um câncer de mama esquerda fazia 7 anos. Ela tinha feito cirurgia, radioterapia e usou tamoxifeno durante 5 anos. Muita dor no ombro, suspeita de que o câncer estivesse migrando para outra mama. Ela estava investigando isso quando ela me procurou. Dentre as coisas sugestivas de Lilium tigrinum, ela relatou o seguinte: raiva, vontade de espremer as pessoas. Olhando hoje, a gente entende que espremer é concentrar, é você tirar os líquidos e concentrar a pessoa em si mesma. Outra informação muito interessante é que ela disse assim, literalmente da seguinte forma: desespero, parece que sou a última das pessoas passando por aquilo. Sobrou para mim e não sei o porquê. Por que tudo aquilo veio só para mim e não foi dividido com outras pessoas? Vocês se lembram daquele efeito da matéria médica, dizendo que ela se sentia condenada a pagar os erros, os pecados das outras pessoas? É a aplicação. É por isso que a gente tem que ficar muito atento e exercitar muito para não esperar o sintoma surgir de forma literal, mas é um equivalente, é uma aplicação daquela ideia nesse sintoma que a paciente manifesta. Ela vai dizer que tratando-a bem, ela é uma pessoa maravilhosa, mas se menosprezá-la, se rebaixá-la, ela vira bicho, ela briga, ela bate, ela morde. Então, rebaixar é desviar a pessoa, afastar a pessoa daquilo que é o conceito que ela tem de si mesma. Ela diz que exige respeito. Por exemplo, ela acha que tem seus direitos e esses direitos precisam ser respeitados. Veja bem, o exemplo que ela dá é muito interessante. Ela está numa fila. Se alguém furar a fila, a primeira vez ela fica só observando. Mas num banco, se alguém colocar outra pessoa na sua frente, no primeiro momento ela espera e observa. Na segunda vez, ela já arma o barraco. O que é fila? Fila é uma sequência, é uma linha em que não deve haver desvio. É uma linearidade que precisa ser respeitada, um após o outro. Não é interessante também? E tem mais. Ela vai dizer o seguinte: não gosto de luxo, de grandeza, de me esnobar, de mostrar que tem isso ou aquilo. O luxo lembra as coisas finas. O desejo de coisas refinadas, que está muito claro na matéria médica. Ela não gosta disso. Prefere viver com simplicidade. Ela teve 2 casamentos e diz que foi abandonada pelos maridos, cada um na sua época. E ela diz o seguinte, que o defeito dela é cuidar demais. Ela faz tudo pela pessoa, leva a uma perda. Ela se sentia abandonada, mas ela diz assim, mas eu vou me vingar, eu sou vingativa.
eu guardo 1 ano para colher em 1 segundo. Isso lembra a vocês alguma coisa da matéria médica? Guardar 1 ano e colher em 1 segundo é a capacidade de concentração, de trazer uma coisa enorme para um espaço, para um campo muito reduzido. Essa paciente foi medicada com Lilium tigrino LM20, 3 microglóbulos, e evoluiu de forma espetacular. Ela voltou daí a 1 mês dizendo que não sabe aonde arrumou tanta calmaria, que não tinha mais desespero. Detalhes completos do caso e da evolução vocês têm aí no texto e no PowerPoint, tá? Vamos para o segundo caso. Paciente de 23 anos, universitária, que morava com a mãe e tinha um noivado em andamento. Estava desistindo de um curso, ela chegou a desistir de um curso que ela estava fazendo, pensando em... voltou a fazer cursinho, pré-vestibular, e dizia o seguinte, que as coisas a empurravam de um lado para outro. Ela estava se sentindo perdida, pensando em fazer psicoterapia, e o mais interessante, quando ela fala que as coisas a empurravam de um lado para o outro, ela fala assim, que as coisas me dispersam, tudo me desvia. A situação de estudo em relação ao curso era o principal exemplo dessa oscilação, dessa possibilidade de desvio que ela estava vivenciando. Mas tem outra coisa muito interessante. Inveja do noivo por causa da família dele, a família que ele tinha, e inveja da mãe. Isso é colocado claramente, assim, com toda a franqueza, porque a mãe tinha vivido com o pai, uma relação afetiva muito boa, muito rica, e ela sentia inveja da mãe por causa disso. O pai havia falecido 1 ano e meio antes dela me procurar. Aí ela fala assim, parece que consigo sentir tudo ao mesmo tempo. Não é simplesmente incrível? Tudo concentrado num mesmo tempo. Essa paciente foi medicada com Lilium tigrino 1000 UFC, uma dose única, e voltou daí a um tempo dizendo que tinha sido aprovada no vestibular, mas tinha tido uma oportunidade de participar de um evento daquele antigo curso e acabou se interessando muito, se entusiasmando e decidiu retornar ao curso e concluir a faculdade. Vocês vão encontrar aqui no material disponível 3 textos, uma série brincando de matéria médica e falando numa linguagem bem própria de Lilium tigrino. Espero que vocês se divirtam com esse material sem se desviar dos objetivos do curso. Muito obrigado, um abraço, até breve.